Seja bem-vindo ao programa Direito na Prática. Aqui nós vamos tratar do que há de mais moderno e atual no mundo jurídico, com entrevistas, dicas e reportagens, tirando as dúvidas do cidadão comum. Eu sou Patrícia Botti, advogada, mediadora e a partir de hoje estou na tela da TV Ambiental comandando o programa Direito na Prática. Estreando o programa, eu trouxe a doutora Cláudia Prete, psicanalista, membro da Escola Lacaniana de Vitória. Obrigada, doutora. Eu é que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Doutora, esclarecendo, qual é a relação entre a psicanálise e o direito de família? Bom, a psicanálise e o direito de família, eles dialogam muito de perto, né, Patrícia? Porque o direito de família é um campo do direito que lida justamente com as relações familiares, com as relações pais e filhos e lida com o afeto, né? Inclusive, nós vivemos atualmente recentemente uma certa mudança de paradigma no direito de família com a inclusão do afeto, né? E com isso, o diálogo com o direito de família se tornou fundamental para que determinados aspectos e que dizem respeito às relações familiares e ao afeto estejam presentes. E quais são as consequências para a vida de uma criança oriunda de lar violento, de rupturas familiares? São duas coisas diferentes, né, Certo. Patrícia? Assim, para uma criança é fundamental e a criança ela sempre precisa dos referenciais familiares para se constituir psiquicamente. No entanto, a forma da família, né, o modo que a família se constitui não é o mais importante. Agora, evidentemente que a presença de violência, a presença de uma série de aspectos agressivos, isso vai ter consequências para a criança. Mas a ruptura familiar, no sentido de um divórcio, se a gente pensar, né, que hoje a gente vive mudanças familiares muito importantes, não é algo necessariamente com o qual a criança não possa lidar psiquicamente, desde que isso seja conduzido tanto pela família quanto pelo campo do direito que acolhe essas demandas. Se isso for conduzido com tranquilidade, a criança consegue absorver essas mudanças. É preciso que o lar dela esteja propício para que ela se abra e exponha realmente essa questão que está vivendo? Isso, esse ponto é super importante, que a gente possa permitir à criança um lugar que ela tenha a palavra dela garantida, que ela possa falar dos sentimentos dela, que os pais consigam, diante de uma situação de divórcio, separar aquilo que a gente chama de conjugalidade do que é a parentalidade, né? Porque o que se desfaz é a conjugalidade, não é a parentalidade. Se isso estiver muito bem delimitado, a tendência é a criança lidar muito bem com isso, né? Lógico que com suas dores, um processo de luto que precisa ser elaborado dessa mudança familiar, mas a criança poderá caminhar bem nesse sentido. Nesse estudo da psicanálise, tem se voltado igual ao direito ao maior interesse do menor? Isso. Na verdade, do ponto de vista da psicanálise, a gente sempre tem como visada ética o lugar de sujeito, né? Seja da criança, do adolescente ou do adulto. É com isso que a ética da psicanálise trabalha, com o lugar de sujeito. O que hoje nós chamamos, o que se chama no direito de melhor interesse da criança, ou maior interesse da criança, que é um princípio do direito, né, se eu não me engano, exatamente. é poder colocar, de fato, como centro das decisões e dos encaminhamentos jurídicos, esse lugar da criança enquanto sujeito do desejo, que é o que nós chamamos em psicanálise, e sujeito do direito, que é o que vocês nomeiam no campo do direito. Nós vamos agora dar uma paradinha para o intervalo e voltamos já já. Eu estou de volta com a doutora Cláudia Prete, psicanalista e também coordenadora da Comissão de Interdisciplinariedade do IBDFAM,
Instituto Brasileiro de Direito de Família, no Espírito Santo. Doutora, nós sabemos que um processo judicial demanda tempo. E esse tempo, muitas vezes, é prejudicial à questão emocional. Quais são as consequências dessa delonga para a criança? Isso é uma questão muito importante, né, Patrícia? Porque, na verdade, o judiciário ele tem esse tempo, o processo ele precisa ter esse tempo, mas naqueles casos em que há muitos conflitos, em que tem muito litígio, né? Muitas vezes a criança passa por situações muito graves, como, por exemplo, ficar afastada de um dos genitores, né? Sim. E quando se demora muito tempo para tomar uma decisão a respeito desses grandes conflitos que estão interferindo muito diretamente na vida prática e no dia a dia da criança e nas relações da criança com os pais, isso pode trazer consequências ruins e, claro, cada caso é um caso, cada criança vai reagir de um jeito, mas esse é o maior risco. Você acha que eles podem repetir esse padrão uma vez que eles estão sofrendo uma situação? Então tem nos pais um espelho, um exemplo. Esse exemplo naquele momento de conflito é um exemplo doloroso. Elas podem repetir isso na vida adulta, né? Isso de fato é uma possibilidade, mas não necessariamente vai acontecer isso, né? Assim, a reação de cada criança vai ser muito individual. Existe essa possibilidade de que ela estabeleça um modo de relacionamento parecido com o modelo familiar, mas muitas vezes ela reage em espelho pela forma invertida, né? Às vezes ela vai se relacionar exatamente do lado, porque quando a gente fala de reação em espelho, ela pode ser tanto no sentido da semelhança, quanto às vezes da forma exatamente oposta ao que ela vive na realidade familiar dela. A criança observa, ela tem um exemplo, ou enxerga que aquilo não é legal, e coloca dentro de si, se posiciona nas suas relações amorosas de uma forma contrária. diferente. E o advogado de direito de família que está atuando nesse processo, como que ele se posiciona? Qual é a melhor forma dele se posicionar? O advogado, esse advogado que lida com as questões de direito de família, ele precisa ter uma postura extremamente mediadora, conciliadora, evitando uma expressão popular que a gente diz, colocar lenha na fogueira, né? Não cabe ao advogado estimular o conflito, não cabe ao advogado, porque nesse momento as pessoas estão muito fragilizadas, é um momento de muita dificuldade familiar e o que elas menos precisam é de um profissional que venha para estimular o conflito. Ela precisa de um profissional, e esse é um perfil importantíssimo para o advogado de família, que ele possa não estimular o conflito e possibilitar que essas pessoas componham um acordo e caminhem nesse processo de divórcio, de separação e de guarda de filhos da melhor forma possível. E se o nosso telespectador estiver vivendo uma situação dessa que nós estamos conversando, de lar em ruptura, com crianças ou adolescentes perdidos, o que podemos dizer a eles? Na verdade, Patrícia, assim, a melhor conduta nesse momento, porque já temos aí uma questão complicada, que é o quê? O momento da ruptura, né? Já estão todos fragilizados, todos precisando viver o luto, dar algum lugar a essa perda na própria vida e no próprio psiquismo. E nós temos o direito de viver o luto, né? Nós temos o direito, a necessidade de viver nossas dores, né? Tem que permitir que cada um fale, que todos possam chorar suas dores da forma como for possível para cada um. E evitar colocar uns contra os outros, né? Isso para os pais. Não precisa ficar mostrando o defeito do outro, não precisa ficar mostrando para os filhos quem foi o culpado pelo divórcio. O que os casais possam, no seu processo de separação, conduzir da melhor forma possível, pensando nos filhos. Que eles façam entre eles
os seus acertos de contas, que eles lidem com as suas dores, que eles lidem com as suas mágoas, sem precisar colocar os filhos como moeda de troca, porque muitas vezes o que a gente vê é que o filho fica ali como moeda de troca para ver quem tem razão, quem deixa de ter razão, e isso é o que mais prejudica os filhos, né? Os filhos precisam estar no lugar de filhos e não como objeto de disputa ou moeda de troca entre os pais no seu momento de conflito. E essa situação que você está falando caracteriza a alienação parental. E uma das causas pode caracterizar a alienação parental, né? E uma das causas de perda do poder familiar é exatamente instigar, falar mal e afastar o filho do pai, do outro, né? Então devemos realmente evitar, por mais que tenha uma mágoa, por mais que tenha com toda a dor que pode estar presente nesse momento. Pelo menos na frente da criança. Essa é uma coisa que o nosso telespectador pode evitar. É na frente da criança ou do adolescente, ficar falando coisas que desabonem, por mais que tenha vontade de dizer, não diga, né? Porque, na verdade, independente da alienação parental, da lei da alienação parental e de todas as consequências jurídicas que isso comporta, né? Para a criança é sempre muito penoso ver um genitor desqualificando o outro, porque os dois têm lugar de muito afeto, de muito amor para essa criança. E são suas referências emocionais. Então, quando isso está extremamente conflituoso e quando um tenta apagar o outro da vida dessa criança, os efeitos para a criança são muito nocivos. Doutora, muito obrigada. Adorei a nossa conversa. Vamos planejar para num futuro próximo conversarmos sobre outros assuntos interessantes, trazendo o que se estuda lá na psicanálise aqui para o direito de família. Muito obrigada. Eu é que agradeço o convite. Eu acho que esse assunto é sempre muito apaixonante e muito importante e eu estou à disposição. Estarei aqui quando for convidada. Obrigada. E no próximo bloco vamos conversar, aproveitando aquele link que a doutora Cláudia fez com o Dr. Jonathan, falando sobre mediação. Estamos de volta e agora nós vamos tratar de um assunto atual no mundo do direito, sobre mediação. Comigo, o Dr. Jonathan Schmidt, advogado, mediador judicial, membro da Comissão de Direito de Família e presidente da Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB do Espírito Santo. Dr. Jonathan, muito obrigado pela presença. Quem agradece sou eu pela honra do convite e pela oportunidade de falar sobre esse tema. Dr. Jonathan, o Poder Judiciário, ele está fazendo justiça para quem o procura? Eu acredito que esse seja o grande problema. O Poder Judiciário faz justiça, mas demora muito e sai muito caro e gera muito estresse para as partes e para a sociedade. Então, para mim, isso não é uma justiça efetiva. Até porque essa demora pode fazer com que perca-se o porquê do processo, não é isso? Exatamente. As pessoas acabam se perdendo no meio do processo e depois de 10, 15 anos, elas já nem se lembram mais qual era a razão do processo. E a mediação entrou para solucionar isso? Exatamente. A mediação é uma forma que nós temos que nos possibilita resolver os assuntos, os conflitos, de uma forma muito imediata, né? Então nós podemos, em 10, 15 dias, resolver um assunto que levaria 20 anos. Nessa temática, qual é o grande problema do Poder Judiciário? Um dos grandes problemas é que o juiz tem hoje alguma coisa em torno de 5 mil, 10 mil processos para resolver. Então ele não tem tempo de se dedicar e de conhecer esse processo. Para ele, cada processo é um número e mais nada, é um conjunto amontoado de papéis. Na mediação, não. Na mediação, o mediador vai conversar com as partes, vai entender a dor, o interesse, a necessidade de cada uma dessas partes e vai buscar fazer com que essas partes conversem, alinhem os seus conflitos e busquem uma solução para eles. E o Poder Judiciário, doutor, ele é a única forma de obtermos justiça?
Patrícia, durante muito tempo esse era um discurso, né? Todos nós achávamos que nós, diante de um conflito, nós tínhamos que ir para a justiça para buscarmos uma sentença. O problema é que essa sentença é fria. O juiz não conhece o processo, ele muitas das vezes nem ouve as partes e ele não consegue chegar ao interesse e à necessidade dessas partes. Então, a partir de um certo momento, nós começamos a desenvolver essa ideia dos meios adequados de solução de conflitos. Ou seja, primeiro entender qual é o conflito, explicar esse conflito, dar um diagnóstico a este conflito, para que então a gente defina qual é a forma adequada de resolver este conflito. O que o senhor chama de diagnóstico? É mais ou menos como a gente faz com o médico. Se você tem uma dor de barriga, por exemplo, você vai no médico e o médico não vai te passar um medicamento de uma hora para outra. Ele vai te fazer perguntas, ele vai apalpar, ele vai fazer exames clínicos e aí ele vai definir qual é o melhor tratamento, né? No nosso caso, nós vamos ouvir o cliente, ouvir as suas demandas, ouvir os seus interesses, as suas necessidades e vamos tentar, então, encontrar a melhor forma de resolver esse conflito, que pode ser desde uma negociação direta, às vezes, pode ser uma conciliação, pode ser uma mediação, pode ser uma arbitragem ou pode ser uma judicialização. Vai depender muito do caso específico. Doutor, o assunto está ótimo, mas agora nós precisamos parar um pouco para o intervalo. Fique aí que nós voltamos já já. Estamos de volta com o Dr. Jonathan Schmidt, que também é presidente da Comissão de Mediação da OAB. E, doutor, nós sabemos que o Poder Judiciário não é obrigado a levar as partes a uma sessão de mediação. Como se administra isso dentro de um processo quando as partes estão tendenciosas à solução de um processo, solução do conflito? Todos nós, os juízes, os promotores, os próprios advogados, nós temos que incentivar o uso dos meios adequados de solução de conflitos. Isso está agora no Código de Processo Civil, está na Lei de Mediação. Nós temos esse dever. Nós temos que apresentar essa solução ou estas soluções para as partes. As partes escolhem se querem ou não. Existem conflitos que não é aconselhável você usar, como, por exemplo, questões tributárias. Sim. Mas, se nós olharmos as questões familiares, as questões societárias, as questões relacionadas a pessoas que estão em contrato com outras pessoas, a mediação é, sim, a melhor forma de se resolver o conflito. Então, o senhor está me dizendo que é importante o advogado ter noções de mediação, saber que existe essa possibilidade dentro de um processo e incentivar ao cliente. Patrícia, isso é fundamental. Por quê? Porque é dessa forma que nós vamos gerar a cultura da mediação no Brasil. Nós vamos fazer com que as pessoas parem de querer guerrear, batalhar, entrar em guerra na justiça, levando 10, 15 anos por uma solução e resolver isso tudo através de uma pequena sessão de mediação. É a cultura do ganha-ganha. É a cultura do ganha-ganha e a cultura maior, que é a da pacificação social, a cultura de você conseguir encontrar aquela solução ideal, aquela solução eficiente para o conflito. Que restaura as relações. Exato, não resolvendo só aquele probleminha, mas resolvendo todos os outros que estão ao redor. Porque na mediação conseguimos observar que muitas vezes o objetivo do processo não é o que realmente a parte está procurando, não é isso? Exatamente, exatamente. É muito comum, por exemplo, nas questões familiares, a briga aparente ser apenas a de guarda, por exemplo, ou a de alimentos, quando na verdade o conflito que existe entre as partes é muito maior, envolve a própria convivência das partes. E antes dessa questão da mediação estar em voga, não se tratava sobre isso, não se tratava disso? Não, de forma séria não. Havia
Havia alguns estudos acadêmicos. No início da nossa colonização, nós tínhamos os juízes de paz que faziam alguma coisa nesse sentido. Hoje, o juiz de paz só serve para fazer casamento no interior e mais nada. Então, assim, houve uma mudança de modelo de justiça no Brasil. Hoje, o modelo é buscar soluções mais eficientes fora do Poder Judiciário. De forma rápida e eficaz. Sim. Doutor, lembrando que é fundamental que as duas partes elas estejam propícias ao acordo. É isso mesmo? Sim, mas é fundamental também lembrar que qualquer uma das partes pode, a qualquer momento, pedir ao juiz que suspenda o processo buscando uma solução consensual. O juiz, então, deve suspender o processo e deve deixar as partes conversarem. Doutor, muito obrigada. Disponha. Eu agradeço a presença do senhor nesse nosso primeiro programa, na estreia do Direito na Prática. E eu agradeço a você, telespectador, que esteve comigo nessa primeira empreitada. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão e alguma dica, entre lá nas nossas redes sociais, no Instagram, @TV Direito na Prática e no Facebook Direito na Prática. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro.